E aí, gente, tudo bem? Lau Schultz aqui. Peço que tenham um pouco de paciência comigo hoje, porque, como vocês podem notar, minha franja não tá franjando, mas eu lá sou mulher de permitir que uma franja estrague o meu dia? Jamais. Eu vou ter o meu dia estragado pelo vídeo que vamos reagir aqui. Eu não sei se vocês costumam se torturar assistindo a esse tipo de vídeo. Eu, honestamente, não costumo, mas para fins de entretenimento, muito mais de vocês do que meu, a gente vai assistir junto a esse mães de esquerda versus mães de direita. Eu, felizmente, não vi nenhum corte desse vídeo ainda, eu consegui me blindar para agora sentar em frente ao computador e ver. Eu não vou ver uma hora inteira de vídeo, nem vocês vão ver, já adianto, não se preocupem. Então, vamos ver aqui, primeira pauta. Devemos ter educação sexual nas escolas. Devemos ter educação sexual nas escolas. Quem concorda pode vir. Básico, né? Concordamos. Devemos ter educação sexual nas escolas. Educação sexual nas escolas é algo imprescindível, algo fundamental para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos futuros jovens. Por quê? Porque é a educação sexual que vai fazer com que essa criança conheça seu próprio corpo, com que este adolescente possa se prevenir de gravidez precoce, de doenças sexualmente transmissíveis e principalmente que crianças e adolescentes não sejam abusados, não sejam presas fáceis nas mãos de pedófilos e abusadores. Então, a educação sexual nas escolas é algo imprescindível para a saúde e para o bem-estar das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E por que isso é polêmico? Não deveria ser polêmico, né? Algo tão bom para as nossas crianças deveria ser algo consensual. Mas a extrema-direita, os conservadores, eles não querem que haja essa educação sexual nas escolas, porque eles dizem, não, a esquerda vai querer falar de gênero, os professores vão querer falar de gênero. E é óbvio que a gente vai falar, sim, de educação para a igualdade de gênero, porque a igualdade de gênero e a questão de gênero também faz parte da educação sexual, de meninas, de meninos, porque nós temos uma sociedade que é uma sociedade democrática. Acho que é importante a gente pensar aqui nesse ponto o que é gênero, né? Tem muita confusão, inclusive ideologia de gênero, gente, é uma coisa da direita. Porque o que é a ideologia de gênero? É você dizer que determinados gêneros devem desempenhar específicos papéis, por exemplo, papéis que são socialmente, historicamente atribuídos ao gênero feminino. E aí, quando você endossa isso, você está fazendo e reproduzindo a ideologia de gênero. Então, foi um conceito, inclusive, trazido justamente para criar esse espantalho. A gente não vê ideologia de gênero como um instrumento teórico da esquerda. Muito pelo contrário, é um espantalho criado pela direita. A esquerda não reproduz ideologia de gênero, até porque isso sequer é um conceito acadêmico, teórico relevante. É, repito, um espantalho. E preza pela educação para a igualdade de gênero e também porque... Se a gente vai entrar num debate aqui, mas enfim, não é o ponto desse vídeo aprofundar. Nós estamos aqui reagindo e não dissertando sobre o debate. Mas assim, igualdade de gênero é uma proposta bastante liberal, porque ela não promove mudanças estruturais, já que não é justo falar em igualdade de gênero, porque, por exemplo, de acordo com a Constituição, homens e mulheres são iguais. Então, existe uma garantia formal de igualdade de gênero que não se materializa na prática. Então, a gente precisa ultrapassar um pouco essa noção de igualdade de gênero e começar a pensar aquilo que realmente promove alguma mudança satisfatória, efetiva, que impacte de fato na vida de homens e mulheres, para que traga para as mulheres uma posição melhor na sociedade. E para que as mulheres tenham uma posição melhor, a gente não está falando em igualdade de gênero, a gente está falando em diminuir o poder dos homens. E é bem importante ter essa consciência, porque muitas vezes homens embarcam aí no debate feminista às vezes mainstream, né? Porque se tu vai aprofundar no feminismo teórico, vai entender, e é preciso ter esse comprometimento até de nós mulheres de falarmos abertamente sobre isso, que para que as mulheres tenham uma posição mais imponente, digamos assim, mas não é exatamente esse termo, só simplesmente me fugiu o termo que eu deveria usar, mas para que as mulheres tenham esse melhor espaço, entre muitas aspas, os homens terão que
recuar, ceder um pouco, porque eles ocupam os maiores espaços de poder. Então, assim, a nossa emancipação, que é o que a gente fala, eu gosto muito desse termo, o feminismo trata da emancipação feminina e não simplesmente de uma igualdade de gênero que se perde muito rápido, que perde o sentido prático muito rapidamente, é uma pauta vazia, ao meu ver. Então a gente fala de emancipação feminina e ela vai vir à custa da diminuição do poder masculino. Tanto medo da questão de gênero, se a questão de gênero é também... Então, ficou o recado aí para os homens que se acham muito feministas. Vocês estão dispostos a perderem parte dos seus privilégios, se não boa parte deles, para emancipação das mulheres? Ou vocês só gostam do discurso do feminismo mainstream? Algo muito natural e muito benéfico para a nossa sociedade. Então, assim, há um medo, não sei porquê, dessa extrema-direita que a gente fale sobre a educação sexual. E é muito importante que a gente tenha isso nas nossas escolas para que os nossos meninos não sejam educados depois pela machosfera, que vai fazer o quê? Vai fazer eles se tornarem meninos misóginos, meninos que vão atacar meninas, meninos que vão ir pelo caminho do pensamento red pill, meninos que vão depois serem violentos com as próprias meninas. Então, é muito melhor que essas crianças, que esses adolescentes tenham a educação sexual nas escolas, que tenham a educação para a igualdade de gênero nas escolas, do que depois eles ficarem presas fáceis de machosfera, de internet, de pornografia, que só passa coisa errada. Vocês perdoem se eu ficar afundando no meio do vídeo, é que, como vocês podem notar, tá frio, faz frio em Porto Alegre e meu nariz é fraquíssimo para qualquer mudança de temperatura. Não só isso, não só para os meninos não se tornarem violentos, que já é uma grande coisa, né? Já nos traria um avanço imensurável, assim, mas também para as meninas estarem munidas das ferramentas que as ajudam a identificar um potencial abuso, um potencial agressor, porque muitas vezes, na maior parte dos casos, inclusive, estatisticamente falando, os abusos vêm do ambiente que deveria ser o mais seguro, que é a própria casa, ou do ambiente doméstico que costuma se frequentar com frequência foi ótimo, né? Mas nesses lugares onde as pessoas estão com uma guarda rebaixada, e é aí que os abusos começam e são perpetuados, às vezes, por muitos anos, e falta muito essa skill, assim, essa habilidade que uma educação sexual poderia incutir nas meninas de identificar aquilo que é abuso. Aí já me vem o insight de Bell Hooks, que fala que a gente, a depender da nossa educação, de como foi a nossa infância, a gente não foi dotado da habilidade de identificar o que é amor e o que é abuso. Porque, dependendo da nossa criação, a gente confundiu abuso achando que era amor, porque os nossos pais nos trouxeram dessa forma. Porque o pai batia e dizia que fazia isso porque amava o filho. E aí confunde essa noção. E a gente cresce não sabendo identificar o que é amor de fato, muitas vezes estranhando, é aquela coisa da pessoa que não sabe se deixar ser amada, a pessoa arredia, que tem medo de tudo, porque para ela o abuso sempre foi muito normalizado e literalmente familiar, e aí fica muito difícil identificar quando ela está numa situação de perigo, numa situação de abuso ao longo da vida, ou mesmo na infância, que fica ainda mais difícil, né, porque é importante também que os pais tenham essas conversas com os filhos, mas muitas vezes os pais não serão capazes, e na escola, que é um ambiente que acolhe, que cuida ali de diferentes tipos de crianças, com diferentes tipos de pais, que a escola seja esse nivelador do debate, do entendimento do que é um abuso, do que é uma educação sexual, que não é para ensinar a criança a fazer coisas, que eu não sei se eu posso falar isso aqui, imagino que não, mas sim para trazer esse entendimento mais aprofundado do que pode ou não ser abuso, do como tem que fazer as coisas quando for a hora, enfim. Nossas crianças e adolescentes. Meu nome é Silvia Ferraro, eu sou professora e também estou vereadora pela bancada feminista do PSOL aqui na Câmara de São Paulo. E também sou mãe da Vitória, uma mulher que eduquei com
muita consciência e que, inclusive, é uma mulher feminista. E nós queremos que as nossas crianças sejam meninas empoderadas, meninas feministas e que os nossos meninos não sejam machistas. Vamos ao debate. Eu acho que isso não é... Acho que a gente cai muitas vezes no campo do moralismo e nisso seria uma ideologia propor educação sexual nas escolas. Mas então vamos falar de dados. Isso é um consenso mundial, inclusive adotado pela ONU, de que educação sexual nas escolas é o maior fator de proteção de crianças e adolescentes contra abusos e violências sexuais. Isso não é novidade para ninguém, isso não é nem debatido fora aqui do Brasil. Isso é um consenso, é o maior fator de proteção para crianças e adolescentes, tanto reconhecerem que estão sofrendo alguma violência sexual, evitarem e também não praticarem, porque a gente também precisa de entender que crianças e adolescentes estão expostos na sociedade, estão se relacionando consigo e com os outros e podem praticar violências. Existe um espantalho de que educação sexual seria ensinar a criança a fazer o ato sexual e não tem nada a ver. Nós temos uma experiência hoje já um pouco sucateada, mas uma conquista do movimento feminista na Argentina, que é a educação sexual integral, ou seja, não é só uma matéria. A educação sexual é inserida em todos os ramos da escola, que é muito bem sucedida e que a partir disso outros direitos foram conquistados para crianças, mulheres, adolescentes, população LGBT, porque a partir daquele ensinamento na escola, entendeu-se, aquela geração entendeu o que faltava mais para a sua proteção. Então, a educação sexual, ela é, além de fator de proteção, um fator de conquista, de empoderamento para essa geração, para conquista de direitos. Por isso que a gente defende e sempre vai defender como uma das maiores pautas, educação sexual nas escolas. Eu sou a Daphne Sena, sou advogada, faço parte da bancada feminista do PSOL, sou mãe e hoje eu estou aqui para defender as mães de esquerda para que a gente possa ser tudo o que a gente quiser, além de ser mãe. Pode vir as que discordam. Vamos ver. É muito um outfit de Gilead, né? Impressionante. Bom, eu sou cara. claramente contra a educação sexual nas escolas, não porque eu seja contra as crianças serem conscientizadas de que o corpo delas é delas e que elas não devem deixar nenhum adulto tocá-los, mas porque a gente sabe que atrás dessa agenda, atrás, na verdade, dessas pessoas que defendem esse tipo de coisa, está a agenda woke, né? Está essa questão da ideologia de gênero, que é tão defendida pela esquerda, mas que a gente sabe que é baseada em ciência nenhuma, né? Não existe nenhuma ciência que comprove, de fato, que existe alguma distinção entre gênero e sexo. O que nós temos... Dados. Eu sou uma piada pra você, Pietra? São apenas alguns ideólogos de gênero que fizeram experimentos totalmente frustrados. Não há nenhum experimento científico que de fato tenha dado certo, tanto por parte do John Money, quanto os ideais da Simone de Beauvoir, quanto a Judith Butler, grandes defensores, né, e talvez os primeiros a falar sobre isso, os que mais defenderam, pelo menos. Então, não há nenhuma evidência de que haja essa distinção, ou seja, é algo não científico e é algo que não deve ser ensinado, uma vez que não é certo que exista. Até porque, se todo mundo começar a querer ser algo que se sente, o mundo está perdido, né? Alguém pode se considerar uma árvore, alguém pode se considerar um gato, um cachorro, como já está acontecendo em vários lugares do mundo. Inclusive... A questão é que... com base, partindo do pressuposto do que ela está colocando aqui, eu não sou contra que as crianças sejam conscientizadas de onde pode se tocar ou não. Só que aí ela está pressupondo que os pais vão fazer um ótimo trabalho, o que não é verdade, não acontece em grande parte dos casos, que os pais não vão ter essa noção para repassar para as crianças, porque eles não aprenderam isso, eles não tiveram a instrução devida, consequentemente eles não são capazes de instruir como deveria ser feito essas crianças, e aí quem que vai ensinar para elas onde não pode tocar? Quem vai ensinar para ela o que é uma parte íntima e que as pessoas não deveriam passar a mão ali, senão a escola? Porque quando a escola traz esse conhecimento, pelo menos ela está fazendo aquilo que eu falei anteriormente, de nivelar todos os alunos, que pode ter 50% dos alunos ali, ou até a maioria deles, não só a metade, que tenham pais bem instruídos, que foram capazes de trazer essa noção para os filhos. Mas os outros 50% é justo que a escola, que é o lugar que abrange esse diverso número de crianças, diverso tipo de crianças, que a escola traga esse ensinamento. Por que não? Se protege, se as estatísticas são de que a educação sexual nas escolas é um fator de proteção infantil,
Por que não aderir isso se tua única justificativa é que é uma agenda woke? E aí tu fala que a educação sexual nas escolas não tem argumento científico, e o teu argumento é agenda woke. Há casos na Europa, por exemplo, de pessoas que se identificam como pessoas cegas, e elas pedem uma cirurgia, vão atrás de cirurgias para ficarem cegas de fato, porque elas se sentem cegas. Então, até onde vai... Não é o ponto. Simplesmente não é o ponto do debate. Foda-se. Essa ideologia, esse pensamento nefasto de que você é aquilo que você sente, você pode ser aquilo que você sente que você é. Então, o que isso tem a ver com a educação sexual nas escolas? Além de não ter base científica para isso, nós temos toda essa questão de adultilizar as crianças de forma totalmente irresponsável, né? Então, hoje... Os pais, muitas vezes, os responsáveis por fazer isso. Tem muito mais casos de pai adultilizando, me perdi um pouco aqui no conceito, crianças, do que escolas fazendo isso. Dito isso, as escolas podem repassar a educação sexual. Existe essa carga de informações sexuais para crianças que jamais pensariam a respeito de sexualidade tão cedo, ainda mais A internet faz isso. Pais que não têm um controle do que os filhos consomem na internet, os filhos estão sujeitos a isso. A gente já viu, a gente sabe disso. O algoritmo entende que aquilo é um conteúdo que você aprecia e passa a te mostrar mais daquilo. Se as crianças estão inseridas nesse meio, e aí esse algoritmo nocivo, no caso, nojento também, que direciona indiscriminadamente, vê que tem pessoas de coração peludo que consomem esse tipo de conteúdo para fazer coisas nefastas, e dispara conteúdo desse gênero de crianças para essas pessoas. Vocês sabem de que eu tô falando, não sei se posso verbalizar isso aqui, então estou me reservando. Mas assim, o algoritmo faz isso. A internet, no geral. Se a criança tá no YouTube, é um passo para ela entrar num vídeo que ela não deveria estar assistindo, que vai modificar a percepção que ela deveria ter na infância, vai bagunçar esses entendimentos que seriam adequados para uma criança. Os pais mesmos podem fazer isso. Tem tantos pais que na internet monetizam os filhos. Gente, eu cheguei num perfil um dia desses que a mulher fazia vídeos de feridas que a filha dela, tipo, de bebê de fralda, assim, e aí feridas que essa filha tinha na região ali da virilha. E ela filmava para pedir dinheiro. E dizia que a criança não tinha leite. E aí filmava a criança de fralda, sem roupa. E claramente ela estava fazendo esses vídeos porque viu que eles eram direcionados e tinham uma melhor entrega, a gente sabe para quem. E estava ali adultilizando, não sei, correto? A criança. Então assim, pode vir dos próprios pais. Qual que é o lugar que a gente sabe que não vai fazer isso com as crianças, que não vai expor as crianças sexualmente, que contempla um número grande de crianças? É a escola. Por isso que a escola tem que ter esse ensinamento. Na primeira infância, pelo menos, até 7 anos de idade. Mas vamos considerar que o foco seja pré-adolescentes de 11, 12, 13 anos. Né? Se existe hoje um problema enorme de abusos sexuais na pré-adolescência ou na adolescência, com certeza não é por falta de informação, né? É por falta... isso acontece por outras questões, né? Muitas vezes é uma mãe ausente, é uma mãe que tem que trabalhar fora, é uma família desestruturada, é uma mãe que escolheu mal o seu parceiro, que se casou 3, 4 vezes. Fala pra nós, Pietra, da tua experiência de quem escolheu mal parceiro. Por que tu tá solteira com uma filha? Cara, é sério, eu fico mal de ouvir a Pietra Bertolazzi falando isso. Você sabe, ela divorciou. É uma católica que se divorciou e tem uma filha que ela cria sozinha, sem a ajuda do pai. Que escolha ruim foi essa, né? Se casou com um homem que, enfim, um homem nefasto. Tô dizendo isso porque, na lógica dela, a culpa é dela que escolheu mal e não do homem que não deve prestar. Né, que vá incorrer em atos com os filhos dela. Então, isso não decorre de uma falta de informação, isso está mais do que claro para todo mundo. Meu nome é Pietra Bertolazzi, eu sou mãe de uma menina de 7 anos, sou católica apostólica romana e eu defendo que as crianças devam ter as suas infâncias preservadas, longe de ideologia de gênero, longe de feminismo e longe de qualquer pauta identitária da esquerda.
Então, eu sou contra a educação sexual na escola, não porque esse tema não seja importante, muito pelo contrário. Eu acho que esse tema é tão importante e eu acho que a gente não pode levar isso para as escolas, porque isso faz com que haja uma sexualização infantil e isso faz com que a gente delegue para as escolas algo que é primordialmente o papel da família. Eu acho... Como que vai haver uma sexualização na escola? Tem regras na escola. Não é o ambiente onde majoritariamente as crianças estão sendo sexualizadas. Esse ambiente é a internet. Tu identifica o problema, mas tu não consegue ir um pouco além para identificar de onde ele vem. De onde está acontecendo, qual que é o maior foco disso. E aí a responsabilidade dos pais, poxa vida, analisa grande parte dos pais brasileiros que não tem tempo para dar uma educação de qualidade, uma educação atenciosa para os filhos, que o filho nasce, não, começa que esses pais não tiveram educação sexual nas escolas, então eles já não tiveram um grande planejamento familiar e simplesmente foram tendo filhos, porque é uma coisa compulsória, aparentemente não, né, tem N questões, mas enfim, tem muita gente que quer ter filho. E aí, sem qualquer planejamento, sem qualquer estudo, se sente capaz, só porque é dotado de capacidade reprodutora, se sente capaz de botar a criança no mundo, e depois que botou a criança no mundo, a criança que se vira. Os pais ali se sentem fazendo uma grande coisa para a criança por simplesmente fazerem com que ela chegue à vida adulta. Aí depois chega a vida adulta cheia de problema, com inúmeras questões, os pais ficam, nossa, mas pelo menos está aí, tá bem criado e não sei o quê, sobreviveu. Sim, era o mínimo tu fazer com que a criança, o ser humano que tu botou no mundo sobrevivesse. Só que se tu fez isso de livre e espontânea vontade, tu deveria ao menos ter se preparado para isso. Mas grande parte dos pais não se preparam. E aí eles não estão preocupados em trazer noções de educação sexual para essas crianças. Não dá para contar exclusivamente com a responsabilidade de pais que não foram sexualmente educados, que não sabem o que é planejamento familiar, que estão tendo um monte de filhos sem ter condições financeiras para dar uma vida digna de qualidade. E aí entra esse outro ponto que a gente pode falar em outro vídeo. A Constituição e tal, o direito brasileiro, o ordenamento jurídico brasileiro protege a vida. Sim, a vida digna, tá? E aí entra uma grande diferença e tem um voto incrível da ministra Rosa Weber, onde ela fala sobre essa questão de quais são os elementos que compõem uma vida digna. Não é qualquer vida que é digna, portanto, esse direito à vida é relativo, como todo direito que existe no ordenamento brasileiro, todo direito é relativo, nenhum direito é absoluto, tá? Então, assim, direito à vida também, mas é uma zona muito complicada, uma zona, assim, olha, delicada de falar sobre, porque mexe, né, com a moral de cueca das pessoas. Ele é um tema muito sério, justamente por ele ser... e pela seriedade que ele tem que ser tratado dentro de casa, porque quando a gente fala de uma criança, a gente fala de uma pessoa que não tem maturidade psíquica para conseguir lidar com questões da sexualidade adulta, né? Não necessariamente vai se falar da sexualidade adulta. A pedagogia tem ferramentas capazes de adequar uma linguagem, um conteúdo, à linguagem de uma determinada faixa etária. É básico, é simples, não é problema nenhum. Se tu pegar um conteúdo adulto e pedir pro ChatGPT colocar numa linguagem que uma criança de, sei lá, 5 anos entenda, ele vai ser capaz de fazer isso. Formados, pessoas profissionais da área da pedagogia, não tem estudo suficiente para isso? Então, quando a gente antecipa esses processos, a gente está antecipando... Não é antecipar processos, é tu pegar uma criança de 5 anos e falar as questões relativas à sexualidade que são tangíveis para ela aos 5 anos. Não é explicar como que papai e mamãe fizeram ela. Isso que papai e mamãe explicam, mas também tem que ter na educação sexual para as crianças entenderem. A gente pode fazer com que essas crianças tenham ansiedade. De forma que uma criança de 5 anos entenda. Eu não sou a especialista da pedagogia, então eu não sei com que linguagem teria que usar. Eu não sei nem identificar a idade de uma criança. Para mim, toda criança pode sempre ter de 0 a 12 anos. Então, eu não sou capaz, mas existem pessoas que são capazes.
Entendeu? Tem deslocamentos de processos psíquicos que não estão na hora de acontecer porque elas estão sendo inseridas nisso antes do tempo. Uma criança, ela amadurece, né? E o processo de amadurecimento, ele se dá a depender do local que ela está, com as relações que ela tem, com os estímulos que ela tem. Então, cada criança amadurece de uma forma diferente. Não dá pra gente falar que crianças de 3 anos, de 4 anos estão no mesmo nível do processo de amadurecimento, porque isso é muito individual. Então, quando a gente fala, por exemplo, uma criança de 4 anos vira e fala pra você assim: mamãe, o que é namorar? O que você tem que fazer numa hora dessa? Você tem que devolver a pergunta para a criança. Filho, o que é namorar? Pode ser que o teu filho fale, olha, namorar é pegar na mão. Pode ser que uma outra criança fale, namorar é assistir televisão junto. O que a criança está te dizendo? Ela está falando qual que é o repertório psíquico, em que momento do amadurecimento essa criança está. A hora que a gente leva isso para as escolas, além da gente estar antecipando um processo que nenhuma criança está pronta para falar de sexualidade infantil, a gente está falando, então... Nenhuma criança está pronta, disse... processos de amadurecimento que acontecem em momentos diferentes. Então, eu padronizo e ensino a mesma coisa, que já não deveria ser ensinada pela questão da sexualidade, e eu considero que todas as crianças estão neste mesmo ponto para absorver as... Gente, o conteúdo programático de uma primeiro ano, primeira série, ou, sei lá, terceiro ano, terceira série, é diferente um do outro. Não vai ser trazido com a mesma linguagem, no mesmo formato, para uma criança de 10, aquilo que vai ser trazido para uma criança de 5 anos. Adaptar a linguagem, meu Deus, é a coisa mais simples. É esse o problema? Tá resolvido. Coisas, e a gente sabe muito bem que isso não é verdade, né? Tanto que tem crianças que com 3 anos têm comportamentos X, outras têm comportamentos Y, porque isso depende de todo um contexto de crença, de situação familiar, de como as coisas são levadas dentro da casa dela. Então, se a gente leva isso para as escolas desta forma, a gente antecipa o processo, a gente pode gerar ansiedades lá na frente que vão gerar questões emocionais muito graves, a gente vê isso no consultório acontecendo o tempo todo. Sabe uma outra coisa que gera questões emocionais muito graves? Eu vou te contar. Começa com ex e termina com pro. Acho que principalmente também a gente tira da família uma responsabilidade que deve ser da família, porque tem... Que a maior parte dos casos acontece na própria casa. E se as crianças dependem exclusivamente dos pais, vira um ciclo vicioso, porque elas não vão... Não existe denúncia quando a gente está falando de agressor e ouvinte na mesma pessoa. Não existe denúncia aqui. A denúncia só vai existir se houver um terceiro lugar. E esse terceiro lugar que todas as crianças frequentam, que todas as crianças têm acesso ou deveriam ter, é a escola. Crenças envolvidas, tem valores, tem um momento que você quer ou não passar algumas coisas para a criança e, no meu ponto de vista, sempre partindo do ponto de desenvolvimento e de amadurecimento que ela está. Ela nos diz que ela está pronta para conhecer um pouco mais do mundo. Não somos nós quem decidimos que a gente deve apresentar o mundo para... Que loucura! Imaginem como seria interessante se existisse uma faculdade, um curso de 4 ou 5 anos, onde as pessoas estudassem os processos do desenvolvimento infantil. Seria arrebatador para essa fulana aqui. A loucura, de fato, é que realmente existe, né? Pedagogos, psicopedagogos, que não sei se é uma especialização da pedagogia, ou enfim. Eu tô aqui defendendo uma classe que eu mal conheço, mas tamo junto, eu e os pedagogos. Gente, por hoje é isso. Já estamos aqui com mais de 20 minutos de vídeo. Então, se vocês gostaram desse react e se vocês também têm trechos específicos desse ou de outros reacts, me mandem nas minhas redes sociais que eu vou guardar tudo para reagir também. A gente pode continuar nesse aqui ou a gente pode ir para outro. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem. Sobre meu óculos, caso hajam perguntas, ele é o modelo Kim da Zereses. Inclusive, vocês viram que eu troquei de óculos? Eu usava esse aqui, que é o Bossa da Zereses. Mas aí eu tô usando o Kim, que eu tô gostando muito dele, porque a minha sobrancelha ia ficar de fora, que não acontece com o Bossa. Aí, às vezes, eu esquecia que eu tinha sobrancelha. Enfim, tem cupom na Zereses, que é EZLAUANE. Dá 10% de desconto no site. A garrafinha que eu estou utilizando e utilizo em todos os momentos da minha vida é da Galápagos, também tem um cupom. Lauane, cupom Lau, cupom Lauane10, não tenho certeza, vai estar tudo aqui na legenda, na descrição. Grande beijo!